Muito bem. Vamos ver um outro item. O ser humano perante a sua consciência. Desde o momento quando ocorreu a fissão da psique dando lugar ao surgimento dos arquétipos ego e self, os pródromos da consciência começaram a ensaiar o despertamento das emoções de variado teor e significado psicológico. As manifestações iniciais do medo e da ira abriram as possibilidades para as demais expressões dos sentimentos adormecidos, propondo a continuação dos instintos de conservação e de reprodução da vida orgânica, facultando a superação daqueles outros agressivo-defensivos, ou pelo menos o seu eficaz direcionamento, elegendo preferencialmente aqueles que proporcionam prazer e harmonia em detrimento daqueles outros que geram sofrimento e desequilíbrio. A dor brutal do princípio começou a ceder às manifestações menos grosseiras, culminando na presença dos fenômenos morais afligentes que o conhecimento tem o dever de lenir à medida que a consciência adquire os níveis superiores a que é destinada. No Oriente, o discernimento que proporcionou o surgimento da consciência é encontrado na tradição do Bhagavad Gita, parte do Mahabharata, quando o mestre Krishna, dialogando com seu discípulo Arjuna, ajudou a penetrar na vida mística, especialmente na luta que deveria ser travada com destemor entre as virtudes de pequeno número e os vícios muito mais numerosos, mediante a aplicação das forças nobres da consciência. Esse, caríssimos companheiros, que Joana cita em inumeráveis vezes, o Bhagavad Gita, deveria ser um livro que todos nós folheássemos. Não precisaria estudar, porque nós somos muito preguiçosos para estudar, mas folhear. Eu tenho aqui, já mostrei para vocês, não por interesse de promoção, de orgulho, não, mas de cultura. Vou depois pegar, no próximo vídeo eu vou mostrar as versões que eu tenho do Bhagavad Gita. É muito importante e lindíssima, porque as pessoas não se interessam muito, porque ela é extremamente filosófica e muito figurada, né? E nem quando o mestre Krishna, dialogando com o seu discípulo Arjuna, ajudou a penetrar na vida mística, especialmente na luta que deveria ser travada com destemor entre as virtudes de pequeno monte e os vícios de grande monte, que é a luta familiar. Entende? Que nós trazemos isso do passado, né? No judaísmo, surgiram os famosos vislumbres do bem e do mal nos livros mais antigos dos profetas, especialmente em alguns daqueles que foram considerados heréticos
a partir do Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, convocado pelo imperador Constantino. Dentre esses, destacamos o livro de Enoque, em cujas lições Jesus teria encontrado apoio para o seu ministério e os apóstolos João, Tiago, Lucas, nos Atos, e Paulo se inspirariam para a elaboração de preciosas páginas que aplicaram nas suas propostas evangélicas e apostolares. A dualidade arquetípica da sombra e da luz apresenta-se então como Satã e Cristo, o ungido, que vem das venerandas tradições orais, detestado o primeiro pela sua perversão e maldade. O outro lado da psique, o lado que se procura ignorar, e o Cristo, a luz da verdade, do bem e da plenitude. No Ocidente, o pensamento socrático platônico expressou-se de maneira equivalente, apresentando a virtude como consequência dos valores morais ante os vícios de todo porte que degradam, impedindo o desenvolvimento do logos interno inerente a todos os seres humanos. Na esteira das sucessivas reencarnações, o espírito aprimora os valores ético-morais e intelectuais, propiciando o desenvolvimento das faculdades da beleza, da estética, da arte, em diversificadas manifestações que facultam a superação dos impulsos do primarismo pela espontânea eleição dos sentimentos morais elevados. Vivenciando em cada reencarnação uma ou várias faculdades éticas, as suas variantes enriquecidas do bem sobrepõem-se às anteriores tendências, fixando os valores espirituais que culminarão na plenitude do ser. Esses períodos, alguns assinalados por grandes turbulências emocionais, despertam a consciência do ego para o conhecimento do si, proporcionando-lhe compreender a finalidade da existência carnal. À medida que supera os episódios vivenciados no pavor, dando lugar às manifestações da afetividade, a princípio em forma de posse e domínio, para depois em atitudes de renúncia pelo bem-estar do outro, a ampliação das consciências objetiva impulsiona o espírito para as conquistas de natureza cósmica. Nesse comenos surge o nobre sentimento da gratidão, com as suas mais simples expressões de júbilo pelo que se recebe da vida e posteriormente pela necessidade de retribuir, libertando-se da posse enfermiça e da paixão desequilibrante, antes orquestradas pelo ego e pelo arquétipo da sombra. Sentindo essa doce emoção de agradecer, de imediato se é propelido para a cooperação edificante no grupo social, para melhor e mais feliz, no qual a saúde real independe dos processos de desgastes pelas enfermidades ou pela senectude. A consciência grata é risonha e saudável, predominando em qualquer idade somática do ser humano. Comumente se encontram crianças e jovens com exuberância de saúde física, portadores, no entanto, de frieza dos sentimentos relevantes do afeto, ingratos, mudando de atitude somente quando estão em jogo os seus interesses imediatos de significado egotista. Simultaneamente se detectam
os valores de enriquecimento gratulatório em anciões e enfermos que, não obstante as circunstâncias e ocorrências orgânicas, tornam-se exemplos vivos de alegria, de luminosidade e de bem viver. Nem mesmo a aproximação da morte biológica aflige-os ou atemoriza-os. Antes, pelo contrário, alegra-os em agradável anúncio de libertação que lhes enseja a individuação antes ou após o decesso tubular. Alguns, aceitando o repto proposto, o Senhor da vida testou o afeto de Jó, cobrindo-o de chagas e de miséria, que reagiu de maneira oposta à sombra, mantendo-se fiel em todos os momentos e grato pelas provações, apesar da revolta da sua mulher. Apenas perguntou: por que eu? E depois de muitas reflexões felizes, concluiu que não existe o bem sem o mal, a felicidade sem o sofrimento, colocando Deus, o arquétipo primordial, acima de tudo e aceitando-lhe as imposições sem revolta. Em consequência, Deus demonstrou a Satanás que Jó lhe fora fiel no teste e devolveu-lhe tudo quanto lhe houvera tirado, dilatando-se a consciência enobrecida pela lucidez. Os arquivos do souberam os arquétipos celestes que procedem do primordial, e a gratidão também se torna o estado luminoso que enseja a conquista cósmica recomendada por Jesus com a instalação do reino dos céus nos arcanos do coração. Que coisa linda, não é? A pessoa não adianta revoltar-se. É o Senhor da vida que está pedindo, e nós precisamos ser humildes para ceder a ação benemérita para o nosso espírito. Voltaremos.